E eu que fui lavar roupa na casa do meu filho e acabei descobrindo que ele tava traindo a esposa dele. Tinha acabado água na minha casa e, como de costume, eu fui lavar roupa na casa do meu filho, porque ele cavou um poço pra ele lá, então tinha água à vontade. E nessa hora, né, a minha nora, ela não tava lá porque ela tinha saído pra deixar o menino na escola, porque era tamanha 1 hora da tarde. E eu ali, né, lavando roupa no tanque, eu escuto só as risadas desse homem no telefone. Quando do nada, né, essa pessoa com quem ele tava falando, parece que ligou pra ele dizendo que ia lá. Ele já começou a ficar nervoso, dizendo que não era pra essa pessoa fazer isso, que senão ia acabar com o casamento dele. Começou a pedir até, pelo amor de Deus, pra essa pessoa não fazer uma coisa dessa. E eu já comecei a achar isso estranho, né, e eu já comecei a entrar de casa devagarzinho pra tentar escutar direito essa conversa. Quando do nada, né, chega uma moto buzinando em frente à casa dele. Eu acho que essa mulher já tava ali perto, né, porque não tem condição da pessoa chegar tão rápido desse jeito. E aí ele já começou a brigar com a mulher, começou a chamar ela de doida, de maluca, e eu perguntei pra ele quem era essa fulana. E ele disse que não era ninguém não, que era só uma mulher pra quem ele tava devendo e tinha ido lá cobrar ele. E ela vira pra mim e fala: "Pois é, eu sei muito bem que você é a mãe dele, realmente ele me deve mesmo." Quando ela tava tentando ali falar, né, ele começou a se meter, mandando ela calar a boca e ir embora dali. Eu perguntei o que que ela vendia pra ele tá devendo ela. Ele disse que ela era uma mulher do perfume. E essa mulher começou a cair na risada e eu sem entender nada. E ela começa a me falar que ela era amante dele e que ela vinha de um interior de uma outra cidade. Ele encheu a cabeça dela, fez ela vir pra cá e disse que ela não precisaria se preocupar, porque ele pagaria o aluguel, pagaria todas as despesas dela. Aí nisso, né, ela teve que arrumar um emprego, porque ele não tava dando conta de pagar todas as contas, e o aluguel já tava indo pra 3 meses de atrasado, e o dono já tava pedindo a casa, disse que não dava mais pra esperar, e ela já tinha avisado que se ele não fosse lá resolver isso, ela viria bater aqui na porta da casa dele pra falar tudo pra esposa dele. E ele duvidava dela, né, dizia que ela não tinha essa coragem, mas foi dito e feito, assim ela fez, né. E ele ali, né, mandando ela ir embora, eu disse que dali ela não sairia até minha nora chegar. E assim que ela chegou, eu fui falar tudo que havia acontecido, acabou ela dando uma peia bem dada nos dois, e terminou, né, ela botando pra ele ir embora junto com ela. De manhãzinha você dá o chibio para ele, bem dado, e já deixa preparado um cuscuz com ovo, um copo de café bem forte e manda ele trabalhar bem feliz. No meio do expediente, você manda um videozinho para ele, batendo o prestobaba na parede e já avisa para ele. Mais tarde tem mais, amor. Rapaz, esse homem vai trabalhar feliz e doido para chegar a hora de ir embora para casa. Quando ele chegar pro almoço, tenha feita para ele uma costela com macaxeira, dá uma comida com bastante sustância, deixa ele dar um prazo para não dar congestão e chibio, dá uma taca de chibio nele, ele vai trabalhar feliz novamente. No meio do expediente, você manda outro videozinho, sabe, com aquela frase. Mais tarde tem de novo, amor. Moço, esse homem vai ser feliz, vai trabalhar, vai trazer dinheiro para casa. Aprende, mulher, a ser feliz no seu casamento. Eu sabia desde muito pequena que a nossa família não tinha dinheiro. Ficar doente custava dinheiro. Então eu simplesmente não podia ficar doente. Quando eu tinha 4 anos, tive uma febre muito alta. Minha mãe me pegou e me trancou em um quarto frio. Quando ela me tirou de lá, eu ainda estava consciente, piscando, olhando pra ela. Meu rosto estava gelado. As lágrimas no meu rosto tinham secado completamente. Ela me olhou e disse irritada: "Você só está fingindo pra não ir pra escola." Depois acrescentou: "Tá vendo? Não morreu." Depois daquele dia, eu passei a guardar qualquer mal-estar só pra mim. Eu comecei a pensar que minha mãe estava certa. Eu devia estar fingindo. Porque se não fosse isso, porque todas as dores simplesmente desapareciam sozinhas, sem remédio, sem injeção. A vida continuou assim até que no ensino médio, a escola organizou um exame médico. Eu corri pra casa com o diagnóstico na mão, animada. "Mãe, eu tô com câncer!" Dessa vez, com um diagnóstico de médico, minha mãe não ia achar que eu estava mentindo. "Mãe, dessa vez eu não tô mentindo." Eu corri pra casa segurando o papel. Meus sentimentos estavam misturados, ansiedade e uma certa esperança. O médico disse que eu tinha no máximo 3 meses. Eu não queria morrer, mas não conseguia evitar pensar que nesses 3 meses, minha mãe e meu pai talvez finalmente cuidassem de mim. Sempre que meu irmão, Ethan Miller, ficava doente, toda a família ficava ao redor dele. Eu não queria muito. Eu só queria que alguém me levasse ao hospital. Empurrei a porta e levantei o papel, com medo de que eles não vissem. "Mãe, pai, eu tô com câncer." A sala ficou em silêncio por 2 segundos. Depois, ouvi passos rápidos, e o cheiro do perfume da minha mãe se aproximou. Eu abaixei o papel, abri os braços. Estava pronta para receber um abraço, mas ela arrancou o diagnóstico da minha mão e rasgou em pedaços. Antes que eu entendesse o que estava acontecendo, senti uma dor forte no peito. Eu não recebi um abraço, recebi desprezo. "Seu irmão tá dormindo. Você não sabe disso?" E ainda inventa uma mentira dessas? Meu pai, David Miller, abaixou o jornal e se aproximou. "Emma, você já tem idade suficiente para ser sensata. Todo mundo sabe que você é saudável. Você nunca teve nenhum resfriado. Se vai mentir, pelo menos faz algo mais convincente." Eu cobri o rosto. Apontei pro diagnóstico rasgado no lixo. Mas o médico disse, eles já tinham virado de costas e começaram a conversar sobre outra coisa. O Ethan perdeu peso de novo. Aquele plano de alimentação de $700 não tá funcionando. O mais caro custa 1.500. A gente realmente não pode pagar isso agora. De repente, minha mãe se virou pra mim. "O hospital tá recrutando voluntários para testar um remédio novo. Eles precisam especificamente
especificamente de pessoas saudáveis. Pagam $50 por pessoa. Ela fez uma pausa. Eu ia me oferecer, mas estamos ocupados demais. Eu entendi o que ela queria dizer. Na mesma hora. E mesmo assim, senti esperança. Se eles precisavam verificar se a pessoa era saudável, então eles iam descobrir. Iam ver que eu não estava mentindo. Mãe, me deixa ir. Meu pai respondeu imediatamente. Você é muito atenciosa com seu irmão. Você sabe que o Ethan sempre foi frágil. Como irmã mais velha, você precisa entender isso. Minha mãe deu uma risada fria. Tentando se redimir depois de admitir que mentiu, ela tirou um comprimido vermelho do bolso e fez sinal pra eu tomar. Então toma. Eu não peguei. Fiquei olhando o comprimido. Mãe, eu não preciso fazer exame antes? Ela franziu a testa. Que exame? Você sempre pensa em gastar dinheiro. Se você não é saudável, ninguém é. Meu pai olhou pro meu irmão que estava deitado. Ele tossiu uma vez. Então meu pai pegou o comprimido da mão dela e o copo de água da mesa. Sem se importar com minha resistência, ele me fez engolir à força. Pra que perder tempo falando com uma criança? O Ethan acabou de tossir. Vai ver se ele tá ficando doente. Eu me engasguei. Não conseguia falar. Minha mãe me puxou, me levou pro quarto e trancou a porta. Eu já limpei seu quarto. Só fica aí. O período de observação é de 3 dias. Depois disso, você vem pro hospital comigo. Ela fez uma pausa. Se comportar, eu compro comida pra você. Minha cabeça começou a latejar. Eu queria dizer que não estava bem, mas as palavras não saíam. Bati na porta, forçando a voz. Mãe, pai, por favor, me ajudem. De repente, um chute forte bateu na porta. Meu pai, você sugou toda a energia da sua mãe desde que nasceu. Por isso seu irmão é fraco desse jeito. E ainda tem coragem de reclamar? Eu encostei na porta, quase sem força. Ouvi minha mãe dizer. A temperatura do Ethan tá 37,5. Mais um pouco e vira febre. Leva ele pro hospital, rápido. As chaves fizeram barulho. A porta da casa bateu. Silêncio. Eu toquei meu rosto. As lágrimas escorriam. Mãe, pai, tá doendo. Minha consciência começou a sumir. A dor foi diminuindo, até desaparecer. Quando abri os olhos, eu estava flutuando. No começo, achei que ainda estava sonhando. Meu corpo não doía mais. Aquela dor forte simplesmente tinha desaparecido. Eu olhei ao redor e atravessei a porta do quarto sem nem encostar nela. Por um segundo, eu fiquei feliz. Finalmente me deixaram sair. Foi o que pensei. Caminhei até a mesa de jantar e me sentei direito. Eu ia pedir desculpa depois, explicar tudo com calma, dizer que eu não estava mentindo. Não sei quanto tempo passou, mas depois de um tempo meus pais voltaram. Eles estavam carregando um bolo grande, de creme. O cheiro era bom, muito bom. Eu engoli em seco sem perceber. Normalmente, eu só ganhava um pedacinho de bolo no aniversário do meu irmão. Nunca imaginei que teria um inteiro, ainda mais por estar doente. Minha mãe olhou na direção do meu quarto, impaciente. Emma, sai e vem comer bolo. Ela cruzou os braços. Ainda bem que seu irmão não ficou doente por causa do susto que você deu. Senão você ia ver só. Eu levantei da cadeira. Mãe, eu tô aqui. Caminhei até ela. Tentei abraçar, mas atravessei o corpo dela. Eu congelei. Olhei pra trás. Eles continuavam olhando pra porta do meu quarto, como se eu não estivesse ali. Depois de alguns segundos, minha mãe perdeu a paciência. Ela foi até a porta e bateu com força. Vai continuar ignorando a gente? Seu irmão foi parar no hospital por sua causa e eu nem te culpei. E você ainda faz birra? Eu fiquei confusa. Andei de um lado pro outro. Passei por eles várias vezes. Mãe, pai, eu tô aqui. Eu não tô fazendo birra. Gritei perto deles, mas ninguém reagiu. Meu pai pegou o pedaço de bolo que seria meu e jogou no lixo. Isso é culpa sua, ele disse. Você mimou demais ela. 3 dias sem comer não vão matar. Foi naquele momento que eu entendi. Voltei correndo pro quarto. Atravessei a porta e vi meu corpo encolhido no chão, perto da porta. As marcas das minhas unhas ainda estavam na madeira. Casar com mulher que tem filho é pra caboclo macho. Escuta aí, uma vez eu casei com uma mulher que tinha 4 filhos. Fui apresentar ela pra um tio meu que morava perto de mim. Ele casado com uma mulher que tinha filho do mesmo tanto, eu acho. Ainda veio foi me julgando. Falando, rapaz, você um moleque novo desse casar com uma mulher com tanto de filho desse, rapaz. Você tá parecendo aquelas éguas com 4 balaias de mim nas costas. Você tá andando esqui, usou e fundo. Você tá passando fome, né? Eu falei, tio, você vai ver. Vou criar esses 4 meninos, vão me respeitar que nem meus filhos, você vai ver. E ainda vou conseguir as coisas com essa mulher, quer ver? Eu só escuto. Ele falou que Deus te abençoe, meu filho. Peguei, saí, peguei um trator do amigo meu, enfiei ele no chão, ganhei R$2.000 na época, R$2.000 que deve que valia 4 hoje. Mandei ela pro atacadão do Marabá com o conselho dela, falei, vai lá e faz, compra e traz pra dentro de casa. Vamos trabalhar e vamos chegar rente, vamos mostrar pra esse povo que quem trabalha, Deus ajuda. E nós foi. Quando ela foi, que ela chegou, eu falei, e aí, meu bem, comprou as coisas? Ela falou, só não deu de comprar carne e mistura. Eu peguei já um espanto assim, não. Eu falei, por quê? De R$2.000? Não, porque eu tive que comprar botina pro fulano, eu tive que comprar matéria escolar pro ciclano, o outro tava faltando roupa, e nós ficou ainda devendo R$150 no cartão de crédito. Ah, meu bem, mas não esquenta não, que nós vamos trabalhar, vamos pagar. Essas misturas aí nós compramos fiado no açougue. Eu falei, não sobrou nem assim um dinheiro pra me tomar uma gelada. Ela falou, não, dessa vez não, meu bem, viu? Mas se Deus quiser, Deus vai abrir as portas. Eu falei, tá bom. Aí entrei pra dentro do carro e falei, mas isso aí é da vida mesmo. Eu, caboclo, costumava tomar uma geladinha na rua, andar com dinheirinho no bolso. Aí tinha um menininho dela assim, mais velho, em cima do sofá com as botinas, né? Falei, rapaz, tira a botina pra subir em cima do sofá aí. Menino. Falei, rapaz, não tô falando pra você, o senhor não é meu pai? O senhor não é meu pai pra mandar em mim? Falei, você quer ver? Eu te dou uns tapas pra você descer daí de cima? Ela não bate nele. Não, de jeito nenhum. Menino, deixa o bichinho. Agora ia tirar a botina, depois eu limpo isso aí. Moço, quando ela falou, depois eu limpo assim, eu saí pra fora assim, parece que eu escutei o meu tio falando no meu ouvido, égua véia com 4 balaias de mim nas costas. Falei, ô Senhor Jesus. Aquele zoado ficou assim, repetindo na minha mente. Peguei eu fumava maratá, fiz um bodinho, botei no canto da boca assim, dei uma puxada assim, sentida, fiz assim.
Peguei uma dose de pinga, tinha um litro velho de pinga assim, com um caboclo que tinha trazido um amigo meu, bebi uma dose. Falei, meu amor, eu vou ali na fazenda e amanhã de tarde eu tô aqui. Ela, então tá bom. E eu, até hoje eu nunca voltei. Então, conclusão, eu não era homem ainda, entendeu? Eu não era homem ainda, eu não era preparado para aquela carga. Foi por isso que eu não dei conta. Mas se você é homem, você dá conta. Eu cheguei. Olivia já estava lá. Vestida de forma simples, nada chamativo. Eu sentei. Nenhuma de nós duas cumprimentou a outra. Ela falou primeiro. Ethan não veio até mim por escolha. Eu fiquei em silêncio. Ele veio porque eu obriguei. Eu fiquei olhando para ela sem dizer nada. Explica, eu disse. Quando ele me rejeitou anos atrás, eu não aceitei, ela começou. Todo mundo sabe disso. O que ninguém sabe é que eu nunca deixei ele em paz. Eu continuei em silêncio. Eu comecei a acompanhar a vida dele, ela disse. Trabalho, decisões, rotina, até que encontrei algo. Meu coração apertou. 5 anos atrás, ele fez uma cirurgia complicada. O paciente sobreviveu. Mas durante o procedimento, ele tomou uma decisão fora do padrão. Ela fez uma pausa. Foi isso que salvou a vida do paciente. Mas, tecnicamente, ele quebrou regras importantes. Eu franzi a testa. E ninguém fez nada? Não, ela respondeu. O caso foi escondido internamente. Arquivado. Ninguém quis mexer porque o resultado foi positivo. Ela me olhou direto. Mas ainda existe. Eu entendi na hora. Você usou isso contra ele. Ela não negou. Eu dei 2 opções. Ou ele aceitava, ou isso vinha à tona. Meu estômago virou. E o que você exigiu? Ela desviou o olhar por um segundo. Que ele estivesse disponível quando eu quisesse. Que fosse até mim quando eu chamasse. E que mantivesse tudo normal o suficiente para ninguém desconfiar. Por que você está me contando isso? Porque eu me cansei. Eu não reagi. Eu achei que, com o tempo, ele fosse sentir algo. Que se ele estivesse perto o suficiente, ela balançou a cabeça. Não aconteceu. Silêncio. E no dia que você apareceu na porta, o jeito que ele olhou para você, ela apertou os lábios. Eu entendi. Eu nunca ia ganhar isso. Então você decidiu parar? Sim. Não faz sentido continuar algo que não leva a lugar nenhum. Eu me levantei. Obrigada, eu disse. Ela não respondeu. Eu saí. Naquela noite, quando cheguei em casa, Ethan estava na cozinha. Como sempre, a comida pronta, o cheiro familiar. Mas dessa vez, eu não consegui ignorar. Fiquei parada na porta, olhando para ele. Ethan! Ele se virou. Algo no meu tom fez ele parar. A gente precisa conversar. Eu olhei para ele, direto. Eu sei de tudo. Eu sei de tudo. Eu sei do caso antigo. Sei que ela usou isso contra você. Sei que isso começou há 4 meses. O silêncio ficou pesado. Quando ele finalmente falou, a voz dele estava diferente, mais baixa. Eu ia te contar. Eu segurei o olhar nele. Quando? Ele não respondeu. Só desviou o olhar por um segundo. Isso já foi resposta suficiente. Você teve 4 meses, eu disse. 4 meses para me contar. E não contou. Ele respirou fundo. Eu estava com medo. De quê? De perder tudo. Eu balancei a cabeça. Você já perdeu. Silêncio. Você perdeu no momento em que decidiu mentir. Ele fechou os olhos por um instante. Eu achei que conseguiria resolver sozinho. Que daria um jeito. Sem te envolver nisso, eu ri, sem humor nenhum. E resolveu? Ele não respondeu. Você acha que me protegeu? Mentindo pra mim, ele apertou as mãos. Eu não queria que você me visse desse jeito. A que jeito? Ele demorou um pouco. Fraco. Eu fiquei olhando pra ele. O que me fez te ver diferente não foi isso. Ele levantou o olhar. Foi você não ter confiado em mim. Silêncio. Você decidiu sozinho. Decidiu mentir. Decidiu esconder. Decidiu me deixar de fora. Minha voz não subiu. Mas ficou firme. Isso não foi sobre proteger. Foi sobre você. Ele não tentou rebater. Só ficou ali, olhando pra mim. Eu estava com medo de te perder, ele disse. Eu respondi na hora, e me perdeu do mesmo jeito. Só que antes de eu saber, o silêncio que veio depois foi o pior de todos. Não tinha mais o que esconder. Não tinha mais desculpa. Só verdade. E peso. Depois de alguns minutos eu falei. Ela não tem mais nada contra você. Ele franziu a testa. O que você quer dizer? Eu resolvi. Ele me olhou confuso. Como assim? Isso não importa agora.
Ele ficou em silêncio, processando. Então, acabou? Com ela, sim. Pausa. Com a gente, eu ainda não sei. Ele abaixou o olhar e assentiu devagar. Eu entendo. Pela primeira vez desde que tudo começou, ele não tentou se justificar. Não tentou consertar com palavras. Só aceitou. Eu vou te dar tempo, ele disse. Eu não respondi, porque eu não sabia. Ainda não. Mas uma coisa eu sabia. A verdade estava ali agora, sem esconder nada. E isso mudava tudo. Naquela noite, peguei o celular. Sem pensar muito, abri aquela publicação de novo. Ela ainda existia, mas agora não significava a mesma coisa. Não tinha mais o mesmo peso. Eu rolei até encontrar meu comentário. Vocês são nojentos. Fiquei olhando para aquilo por alguns segundos. E dessa vez, eu sorri de leve. Não porque aquilo era engraçado, mas porque eu entendi algo. Às vezes, uma coisa pequena muda tudo. Uma publicação, um detalhe, um incômodo. Algo que você poderia ignorar, mas não ignora. E isso te obriga a enxergar a verdade. Mesmo quando dói. Eu bloqueei o celular. Olhei em volta. Minha casa. A mesma de sempre, mas diferente. Mais silenciosa, mais honesta. Eu não sabia exatamente o que o futuro ia ser, se a gente ia dar certo ou não. Mas uma coisa eu sabia. Dessa vez, não tinha mentira. E isso já era um começo. A porta, e vi meu corpo, encolhido no chão, perto da porta. As marcas das minhas unhas ainda estavam na madeira. Eu fiquei parada, olhando, sem saber o que sentir. Então, eu morri. Foi a única coisa que passou pela minha cabeça. Mas não doeu. Não foi tristeza forte. Foi só um vazio. Um arrependimento pequeno. Eu esperei tanto por aqueles 3 meses, e nem um dia aconteceu. Mas tudo bem, agora eu podia ficar perto deles, sem precisar pedir. Minha mãe entrou no quarto pouco depois. Ela viu o papel rasgado no lixo, franziu a testa, pegou um pedaço. Isso aqui parece real. Meu pai riu. Você trabalha no hospital e ainda cai nisso? Hoje em dia dá pra falsificar qualquer coisa. Se não acredita, pergunta pra ela. Ele foi até a porta e chutou. Foi você que fez isso, né? Fala a verdade. Amanhã você ganha comida. Eu balancei a cabeça, desesperada. Não, pai, não é falso. É de verdade. Mas a única resposta foi a risada do meu irmão. Tá vendo? Nem responde. Isso quer dizer que tá admitindo. Nem acredito que ela aprendeu a mentir tão cedo. Se fosse metade do que eu sou, eu tentei falar, mas não saía nada. Voltei pro meu corpo. Me ajoelhei ao lado dele. Me abracei. Estava frio. Muito frio. Talvez porque, dessa vez, eu realmente não estava fingindo. Depois de um tempo, meus pais voltaram da porta. Precisamos ver como você está. Para de se fazer de morta. Eu olhei para eles. Eu não tô fingindo. Eu tô morta. Disse eles não fundo. Meu pai respirou fundo. Acho que ela precisa de um destino de verdade. Eu vi ele andando pelo corredor. Meu coração apertou. Ele foi até a caminho do meu gato. Não. Eu tentei correr, mas não consegui impedir. Ele pegou o meu gato, Whiskers, o único que sempre ficava comigo. Se você não falar, ele vai pagar por isso. Pai, não. Tentei pegar o gato, mas minhas mãos atravessaram. Eu tô falando. Por favor, deixa ele. Eu não tenho câncer. Eu menti. Minha mãe ficou irritada. Assustou o gato com força. O pelo dele se arrepiou. Ele começou a miar desesperado. Eu congelei. Minha voz sumiu. Não, mas já era tarde. O gato se assustou tanto que meu pai soltou. Ele esqueceu que a porta do quarto dava pro lado do balcão. Um som seco. Meu mundo parou. Olhei pra baixo. Meu gato estava lá, imóvel. Minha mãe ficou nervosa. As pessoas lá embaixo vão ver isso. Vão perguntar o que aconteceu. Ela pensou rápido. Dizemos que foi a Emma. Que ela deixou escapar. Faz ela sair e pedir desculpa. Meu pai já estava indo abrir a porta. Tudo isso é culpa sua. Se não fosse essa birra, isso não teria acontecido. Eu não consegui responder. Eu só olhava. Mas então, algo aconteceu. O corpo do meu gato não estava mais sozinho. Uma forma apareceu ao meu lado. Eu vi, familiar. Era ele. Meu gato. Eu peguei no colo. Igual antes. Tá tudo bem. Pela primeira vez desde que eu acordei. Eu não senti nada de sozinho. Eu fiquei ali, abraçando meu gato, sem saber o que fazer. Sem saber o que sentir. Eu só sabia que agora eu não estava mais sozinho. O telefone do meu pai começou a tocar. O som ecoou pela casa. Ele atendeu, naquele final. Alô? Do outro lado, uma voz séria. Pegamos o dinheiro. Vocês querem vir até a delegacia para dar continuidade ao caso? Assim que eu ouvi aquele nome, eu perguntei de novo, mesmo sem força. Dina, aquele nome. A imagem voltou na minha cabeça na mesma hora. O beco, a noite, Jimmy me parando, pedindo informação. E depois me deu exatamente o jeito dele, a forma como ele me trabalhou, o medo, as ameaças. Eu lembrava de tudo. Quando consegui sair dali, eu corri pra casa, lavei o rosto várias vezes, tremendo, sem conseguir parar. Quando minha mãe descobriu, ela foi comigo até a delegacia naquela mesma noite. Depois disso, ela começou a me ajudar e buscar da escola, mas ele nunca tinha sido preso. Até agora, meus pais trocaram um olhar. Meu pai respirou fundo. O pai dele veio falar comigo. Ele disse isso no calma. Ofereceu $200.000 pra gente encerrar tudo. Minha mãe ficou em silêncio por um segundo. Depois olhou na direção do meu quarto. Isso paga quando me encontrou o ano inteiro. Ela falou baixo, como se estivesse pensando em voz alta. E o que aconteceu com a Emma? Já aconteceu. Meu coração apertou. Se aquele homem aprender a lição, já é suficiente. Ela cruzou os braços. E do jeito que a Emma tá, com essas vidas, ela nem precisa aprender. Eu fiquei parado, sem reação, sem
fala. Eu teria um celular